Se você usava o computador no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, provavelmente você deve conhecer algum programa que possibilitava você bater papo através do IRC. E entre os programas mais populares no Brasil, tem um que chamou bastante a atenção, que é conhecido como Avalanche Script, que para muitos usuários, ele era o mais completo na questão de customização e facilidade do uso de scripts. Opa, eu sou o Luquita, e como você deve ter reparado, o tema será sobre o Avalanche Script, que foi tão popular em sua época que merece sim um vídeo à parte só para falar dele. Então se ajeita aí e vamos conversar sobre o Avalanche Script. Mas antes de falar sobre o Avalanche em si, preciso tocar em outros assuntos de forma rápida para você não ficar perdido ou perdida. E o primeiro desses assuntos era o IRC, que era conhecido como Internet Relay Chat. E falando de uma forma muito resumida, seria uma forma de bate-papo entre dois computadores. Só que o IRC não era de fácil acesso para todo mundo, pois era muito pouco intuitivo. Só quem tinha noções de informática conseguia utilizar sem problemas. E para solucionar esse problema, logo depois veio o MIRC, que dava uma interface gráfica para o IRC, possibilitando que mais usuários utilizassem ele. Luquita, o que é uma interface gráfica? Interface gráfica é toda a parte visual de um programa ou aplicativo, ou seja, as imagens, botões, cores, texto, tudo para facilitar o uso do usuário. A interface do programa é considerada boa quando ele é intuitivo para a maioria dos usuários, sem que ele necessite de uma alta curva de aprendizado, apenas para usar a ferramenta que ele precisa. E a partir desse MIRC também se originou o que chamamos de scripts, que eram códigos que possibilitavam a criação de comandos para personalizar a experiência do usuário. Mas como no começo era de forma rudimentar, o usuário precisava saber o que ele estava fazendo. E quem não sabia, usava o MIRC do jeito que veio ao mundo mesmo. E antes que você pense, eu não estou com má vontade para explicar o que é IRC ou MIRC. É que eu já fiz um vídeo sobre eles, onde até cito o Avalanche, que eu deixarei no final do vídeo para você assistir. E quando se trata de criatividade, o povo é muito criativo. Tanto que começaram a criar os seus próprios scripts customizados, embutidos em um novo MIRC, para que todo mundo conseguisse usar as mais variadas funções de forma prática. Ou até mesmo já deixar configurado para acessar a Brasnet, como é o caso do Avalanche. E por falar no Avalanche, eu não encontrei tantas informações assim para falar do Avalanche Script. Tanto que para arrumar o mesmo para testar em vídeo foi um trabalho árduo. Mas o pouco que eu encontrei é que esse nome foi inspirado em um time de hóquei de gelo americano chamado Colorado Avalanche. Tanto que esse era o logo que foi utilizado no começo do projeto, que acabou sendo modificado por um provável medo de direitos autorais. Já os nicks dos criadores também têm bastante divergências, mas pelo menos citarei dois que estavam em todas as fontes que eu procurei, que eram o Chacal e o Wolf Guy. E como disse anteriormente, o Avalanche tem funções próprias e já era prontamente configurado para acessar a Brasnet, que era e também é a rede IRC mais acessada no Brasil. Sim, essa rede ainda existe nos dias atuais. Mas se você achou que o vídeo acabaria agora, você está muito enganado ou enganada. Vem comigo que vamos explorar o Avalanche Script. Beleza, estamos aqui na máquina virtual e eu estou com o Avalanche aberto. E eu já quero eliminar essas duas barras de menu aqui, porque elas são configurações do próprio MIRC e não do Avalanche em si. Então não vai servir de nada nesse vídeo aqui. O que interessa para a gente é essa barra aqui com os ícones completamente customizados para a gente explorar o que tem dentro do Avalanche Script. Vamos começar aqui pela barra de opções, clicando aqui no ícone de opções, melhor dizendo. E você pode reparar que o ícone do Colorado Avalanche não foi completamente removido, ele ainda está aqui. Mas de toda forma a gente pode explorar aqui para ver o que tem, são configurações do próprio Avalanche. Você pode trocar o som de entrada, que é um som muito alto e que eu coloquei no começo do vídeo, então eu espero que você tenha se assustado também. Porque quando eu iniciava ele pela primeira vez, eu realmente tomei esse susto. Mas de toda forma, podemos aqui mexer em outras coisas, como fala, cores, scripts e até mesmo carinha colorida, downloads, enfim. Se você utilizasse o MIRC e utilizasse o Avalanche Script, isso daqui seria muito interessante aqui para você realizar as alterações. Que como eu não estou pagando o serviço do MIRC, então eu não vou conseguir me conectar em qualquer servidor. Então fique ciente que se você quiser utilizar o MIRC, você vai ter que desembolsar para criar sua conta. Partindo aqui para a parte de sons, eu não vou poder tocar nenhum som, porque embora a gente consiga encontrar alguns nomes como Imagine e Asa Branca, que são músicas conhecidas, o restante tem uns nomes meio esquisitos, tem uns nomes que parecem desconexos, mas são músicas que têm direitos autorais, e mesmo estando no formato MIDI, que não tem a voz, é pego pelo YouTube, então eu não vou tocar nada aqui.
Esse ícone de lupa é a parte de logs, e ela serve para você ver o que deu de errado quando o Avalanche simplesmente fechou, travou, que seja. Mas para você entender o que aconteceu, você precisa ter uma bagagem com informática, então você precisa ler e interpretar para entender o que de fato aconteceu. A grande maioria dos usuários, como não tem esse conhecimento, não vai conseguir aproveitar essa ferramenta da melhor forma possível. Mas de toda forma está aqui a curiosidade. Eu sei que você quer muito saber o que tem aqui nessa parte de jogos, mas como tem bastante coisa para falar aqui, vamos pular para as outras partes. Clicando aqui nesse ícone de Paint, você pode simplesmente desenhar, você pode, sei lá, fazer qualquer coisa que tem aqui, e até mesmo você pode limpar, você pode ter alguma ajuda para saber o que você pode fazer com ele, ou até mesmo sobre, e pode fechar também se quiser. Clicando nesse ícone aqui, temos aqui o MP3, e aqui você vai poder simplesmente abrir os arquivos de MP3 que você tem no seu computador. Clicando aqui em About, vai ser essa telinha aqui principal, que aparece em toda vez que abre o Avalanche, e você também pode desmarcar essa opção. Aqui tem o site avalanche.com.br, que não está mais disponível nesse momento, e esse bonequinho de neve simpático que é o mascote do programa. Aqui clicando em ajuda, você vai entender o que é cada comando do Miracle, ou pelo menos os comandos mais populares. E aqui tem de uma forma bem direta de como você pode utilizar, alguns atalhos de teclado e outras coisas mais. É bem interessante se você quiser se aprofundar mais sobre. E por fim temos essa mãozinha fazendo o sinal de para escrito ignorar. E aqui você coloca tanto o servidor que você quer que seja bloqueado, por exemplo, você não quer entrar na Brasnet, você coloca ele aqui, ou então um usuário específico, tipo uma pessoa que está tendo uns papos meio torto, umas conversas meio estranhas. Você também coloca tudo por aqui, e tudo que está adicionado será automaticamente bloqueado. E você também pode remover o bloco, obviamente. E agora, é claro, vamos partir para a seção de jogos, e vou mostrar cada joguinho que tem aqui. Eu não vou zerar, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco, mas a gente vai mostrar qualquer um. Vamos começando aqui mostrando o Alien Force, e basta você clicar aqui no botão de jogar. E a maioria dos jogos tem esse menu aqui na parte superior, que você pode clicar em Game e Novo. Normalmente tem uns atalhos de F2, F5, então vai variar bastante. Então você vai simplesmente controlando pela setinha, é lógico, isso vai depender do jogo. E não tô tendo nenhum tipo de problema com a máquina virtual, o jogo realmente é devagarzão assim mesmo. Mas você pode vir aqui na parte de opção e trocar de nível se você quiser. E o mais curioso disso tudo é que a maioria dos jogos que tem no Avalanche são jogos que lançaram para o Windows 3.0 ou Windows 3.1, que tem muito joguinho interessante. Lógico, são todos jogos para você passar o tempo, são coisas simples, mas é muito legal. Pelo menos eu me interesso bastante por esse tipo de coisa. Esse segundo jogo aqui é o Box Road, que é um jogo de puzzle, onde você vai ter que empurrar as caixas para atingir essas bolinhas verdes. E você controla esse karateca aqui meio doidão que tá com os olhos esbugalhados. E toda vez que você completa um nível, vai aparecer essa mensagem falando que você fez um ótimo trabalho. E para isso, clique em OK para ir para a próxima fase. Aqui também tem a parte de cima, você pode ir até o nível e você pode colocar onde você parou. Se você se lembrar onde você parou, né? Tem isso também. Esse daqui é o joguinho Bricks, onde você vai ter que bater nessa bolinha e quebrar todos esses retângulos, tanto cinza quanto coloridos, para você ir passando de fase. É bem simplesinho, pois o intuito desses jogos é simplesmente de você utilizar eles quando você estava esperando para entrar numa sala. Naquela época, a internet era discada, então as coisas não eram tão rápidas como nos dias de hoje. E para sair do jogo, basta você clicar e simplesmente fechar aqui. Vamos partir aqui para o Drift, que é um jogo meio brisado, devemos confirmar aqui. E para iniciar o jogo, você tem que clicar aqui nesse menuzinho e depois clicar em jogar, ou apertar F2 se você quiser. E aqui você controla pelo teclado e você simplesmente atira pelo espaço. Você tem que atingir essas pedras aqui e impedir que ela te atinja. Ou então você pode morrer miseravelmente, como foi aqui no meu caso. De toda forma, é um joguinho interessante. Brisado, mas interessante. Esse daqui eu confesso que eu nunca soube jogar direito, que é o Graditor, que é um jogo onde você controla uma nave e você precisa pousar na lua. E para isso é a mesma coisa. Vamos vir aqui, clicar em novo e vamos começar. Você controla a sua nave pelas setinhas e você vai ter que tentar ter o pouso mais tranquilo possível. Além de também você ter que escapar de algumas coisas, como pedras, coisas atirando e etc. Para mim é um joguinho bem difícil, mas se você um dia conseguir baixar o Avalanche e testar ele, eu recomendo para você ver até onde você chega. De toda forma, vamos simplesmente fechar aqui, clicando em OK, e depois vamos fechar o jogo em si. Esse daqui é o Missile Attack, que é um jogo onde você tem que proteger aqui esses edifícios. E a mesma coisa, tem que ir lá, clicar em novo, e você tem que atingir esses mísseis aqui que vão aparecendo na sua tela, para impedir que caia nos monumentos históricos. E é apenas isso. É um jogo relativamente fácil, mas você consegue passar um bom tempo aqui nele. Esse daqui
eu não vou dizer que é uma espécie de Resta 1, que não é. Aqui você vai ter que ficar mexendo esses pinos para você descobrir o local verdadeiro deles. É um jogo que demora bastante, então se você tem uma certa paciência aqui para você simplesmente fazer isso, eu recomendo, mas se você já não é um tipo de pessoa muito paciente, pode passar batida. O nome desse jogo aqui é Pentônimo. E é o seguinte, vendo aqui nessa tela, você vai ver que tem um quadradinho vermelho, que é onde você tem que pegar essas formas aqui, bem semelhantes aos jogos de Tetris, e preencher esse quadrado vermelho. Então, ou seja, um jogo de puzzle. Então você vai ter que pegar ele e ir preenchendo. Aí você vai mexendo conforme a sua necessidade. Lembrando, você só pode usar uma peça por vez e aquela coisa toda. É um jogo bem legalzinho para você quebrar a cabeça. Não tem muito o que dizer desse daqui, que é simplesmente um joguinho de Tetris, que você controla pela setinha. Se você apertar pra cima, você consegue rodar a peça. E é isso, não tem muita coisa pra falar aqui. É um jogo de Tetris, então se você conhece o Tetris, você já sabe como funciona o jogo mais ou menos. Esse daqui eu acho bem legal, que é o Slam, que é um jogo basicamente daqueles hockey de mesa. Só que como eu tô usando numa máquina virtual, tá meio que dando uma bugada aqui no meu mouse, então não vou conseguir jogar ele muito bem, infelizmente. Mas é um jogo bem legal, que é um hockey de mesa, que parece muito mais uma mesinha de futebol. Esse daqui é o Dark Souls da nova geração. E o porquê que eu falo isso? Porque a nova geração, como tá muito acostumada a assistir vídeos curtos com muitos estímulos e aquela coisa toda, acaba não tendo muita memória porque acaba não se lembrando das informações, justamente por esse tipo de conteúdo. E como Dark Souls também é um jogo difícil, então meio que eu resolvi fazer essa piada com essas duas coisas. Mas é um joguinho da memória, você pode simplesmente usar um tabuleiro pequeno para você ver como é que é, e vai tentando aqui até você conseguir fazer todas as peças iguais. E aqui também tem o tempo, então caso você queira bater o recorde, você consegue ter uma noção. E aqui tem os pares que você virou, então meio que você tem uma espécie de controle de desempenho, para você saber se você está indo muito bem no jogo ou não. Esse daqui é o Brain Cubes, que é um jogo onde vai ficar aparecendo esses quadrados coloridos e você vai ter que prestar atenção para saber em qual que você tem que clicar e também na sequência. Então vamos clicar aqui em novo, olha só, tá vendo? É rosa, laranja, vamos apertar aqui, rosa e laranja, rosa, laranja e rosa, rosa, laranja e rosa, e assim vai indo. Conforme você vai avançando, vai tendo mais quadradinhos coloridos e assim vai aumentando a dificuldade. É um tipo de jogo que eu gosto de jogar, eu confesso. Esse daqui é o jogo do Mario. Eu já fiz um vídeo falando sobre esse jogo, e por conta de estar numa máquina virtual, você pode reparar que a velocidade do Mario está completamente acelerada, então não consigo jogar muito bem. Mas de toda forma, eu já tenho um vídeo sobre ele no canal, e você consegue jogar tanto no DOSBox quanto no RetroArch. Então tem outros meios de jogar que são bem mais confortáveis. Esse é um clássico dos computadores, Sky Free, onde você controla esse esquiador, onde você tem que desviar de várias coisas, como pedras, lobisomem, pessoas e etc. E você também pode pular quando você clica, e se você tentar pular na hora errada, você acaba capotando, como eu acabei de fazer aqui. E é isso, é um jogo simples, mas bem legal e um clássico dos computadores. Esse daqui é um jogo de arco e flecha, onde vai aparecer alguns balões e você tem que tentar destruir o maior número deles. Vou fazer aqui uma demonstração, vamos clicar, ó, você clica, espera os balões subir. E eu confesso, um pouco chato, mas quando você solta você tenta acertar, e eu provavelmente errei o time. E é isso, é um jogo bem lento, mas se você quiser passar o tempo, tá aí. E para recarregar a flecha do personagem, você vai ter que clicar com o botão direito do seu mouse e depois para atirar o botão esquerdo. E apenas isso, um jogo bem simples mesmo. Esse é o Road Fighter, que é um jogo da Konami, lançado em 1985. E você vai ter que simplesmente dirigir o seu carrinho e desviar do maior número de coisas possíveis, além de pegar o combustível. Lembrando que se você bater num carro, até mesmo no canto da estrada, já era, você perdeu. Para você dirigir o seu carro, além de você controlar ele com as setas, você acelera com a tecla de espaço. Então você tem que tomar bastante cuidado e prestar bastante atenção, já que é um jogo bem rápido e é muito fácil você bater em alguma coisa. Esse daqui é o Numerologia, que é uma espécie de jogo onde você simplesmente tem que colocar o seu nome e algumas outras informações. E ok, eu coloquei algumas informações aqui só para preencher a lacuna aqui. E apareceu algumas coisas, falando que eu sou do número 11, visionário, signo, cor, essas coisas. Se você gosta de numerologia e até mesmo essa parada de signos, é interessante você testar com as suas informações e tudo mais. Esse daqui é o jogo da velha, é um jogo da velha feito no MS-DOS mesmo. Então a gente vai escolher as setinhas e tentar jogar o jogo da velha aqui. E aqui, para você controlar o jogo da velha, você vai simplesmente usar as setinhas para poder controlar. E para colocar a peça, você aperta a tecla Enter.
e simplesmente assim você acaba ganhando. Vai depender muito da sua habilidade no jogo da velha, que não é tão difícil assim também, vamos ser bem sinceros. De toda forma, essas são as coisas que tem no Avalanche. E é lógico que tem outras coisas também, mas aí é do próprio Mirk, então são coisas completamente diferentes. E vamos partir aqui para o nosso encerramento. Antes que você me fale que eu esqueci do jogo Cara Chato, na real eu não esqueci, e sim foi simplesmente cortado do vídeo mesmo. Luquita, por que você fez isso? A resposta é bem mais simples, pequeno gafanhoto. O jogo trata de assuntos politicamente incorretos que são tratados da pior maneira possível. E eu entendo que esse tipo de conteúdo naquela época foi feito para ser humor, que é uma coisa muito relativa, mas o robô do YouTube poderia interpretar aquele conteúdo de outra forma. Então, para evitar problemas, a parte em questão foi completamente removida. Mas de qualquer forma, o que achou do conteúdo do vídeo? Deixe seu comentário que ele é muito importante para mim. No mais, se cuide e nos vemos na próxima!